E o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro diz para nós estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pergunte a razão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Eu digo por mim, qual é a minha esperança? A minha esperança não está nas organizações humanas, naquilo que os homens possam fazer, embora que muitos tenham boas intenções, continuamos a dizer, mas não é uma solução humana que nós precisamos. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural, uma intervenção divina, para que este caos em que nós todos, toda a humanidade, tem contribuído para isso, por causa do nosso pecado, para que este mundo, devia ser um mundo tranquilo, incontaminado, mas não é, porque o pecado, a desobediência a Deus, transformou este mundo numa forma caótica, como nós a vemos hoje. E porquê é que eu digo que a esperança que nós temos, ou que eu tenho, é a segunda vinda de Jesus? É a vinda de Jesus a este mundo para restaurar todo este sistema de coisas de forma definitiva. É evidente que a obra de Jesus já está aí bem patente na nossa salvação, mas não está ainda completamente determinada neste sentido. A obra de Jesus está completa. Vamos lá ver se nos entendemos. O efeito é que ainda não se faz sentir. Naturalmente que Jesus morreu por todos, mas nem todas as pessoas estão salvas. A obra já está feita. No mundo espiritual tudo está feito para que o homem possa encontrar a salvação em Deus. Para que este mundo, este sistema de coisas, conforme o apóstolo Paulo diz também lá aos Efésios, ele diz que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então tudo aquilo que se perdeu em Adão, com o pecado, vai convergir em Cristo para uma nova restauração. Esta é a nossa esperança. E porquê esta nossa esperança? Porque ela tem sido a esperança de outros, ao longo de séculos e milénios, que sempre têm tido esta expectativa de uma intervenção divina neste sistema de coisas, de forma a restaurá-la, a transformá-la integralmente para o propósito com que Deus criou. Deus não criou esta terra para ser destruída. Deus não nos criou para morrer. A morte é antinatural. Deus criou-nos para a vida. Em Cristo nós vamos ter a possibilidade, ou temos já esta possibilidade de ter nova vida. E a vida que faça sentido. Temos afirmado aqui, e continuamos a dizer, eu continuo a afirmar aos irmãos, que sabemos que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Portanto, quando Deus criou o homem e a mulher, era para ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Não para que o mundo se tornasse rebelde, virasse as costas a Deus, se afastasse de Deus, e em vez de cuidar do mundo, da terra que Deus tinha criado para que o homem pudesse usá-la como mordomo, o homem quis tomar posse de forma egoísta e tem, aos poucos, vindo a destruir tudo aquilo que Deus tem feito para o nosso benefício. Então eu digo que era a esperança, porque homens como Enoque, e poucos nós nos lembramos de Enoque, e também não é dito muito sobre Enoque, mas em Judas 14 e 15, Judas tem só um capítulo, lá no finalzinho da Bíblia, há um testemunho acerca de Enoque, e ele diz que eis que é vindo o meu Senhor, e com eles milhares dos seus santos. E ele já estava a apontar para a vinda de Jesus. Jó 19, 25 a 27, eu vou resumir, ele diz, Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que com ele eu também viverei. Davi no Salmo 53, ele diz, virá o meu Senhor e não se calará. Adiante dele virá um fogo consumidor e haverá grandes tormentos ao redor dele. Então Davi também estava profeticamente a ver acontecimentos com alguma intensidade dramática que iriam fazer parte de uma história profética futura. Isaías, eu não vou cansar os irmãos, Ezequiel, Daniel, reis e profetas e patriarcas, ao longo dos séculos, eles viveram nesta expectativa dupla. Primeiro, a vinda do Messias. A primeira vinda. Mas eles sabiam e tinham essa expectativa de que não seria uma só, mas seria uma outra com um caráter definitivo. Esta foi a esperança e é a esperança da Igreja. Logo no início, e nós sabemos que a primeira carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta a ser escrita,
Já o apóstolo Paulo deixava clara para a igreja ali em Tessalónica esta verdade, que fazia parte também da expectativa de fé dele. E é interessante que o tema da segunda vinda de Cristo está presente em todas, exceto as cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 ou 14, e a única que não fala na segunda vinda de Jesus é a carta a Filemon. Porque em todas as outras, se quiserem vão lá conferir, se quiserem confiem em mim, porque podem ter a certeza que eu tenho estes textos registados, em todas as cartas ele fala na segunda vinda de Jesus. Então para ele era algo bem forte, bem marcado, fazia parte da esperança dele. Em 1 Tessalonicenses 4, eu gostava que os irmãos pudessem encontrar esse texto. Pudessem abrir nesse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E o assunto é acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Ele diz assim, 4. Eu vou ler a partir do verso 13, que assim os irmãos vão perceber melhor. A partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E quando o apóstolo Paulo fala daqueles que dormem, ele está a falar daqueles que já partiram, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está a dizer, olha, eu não quero que vocês fiquem aí, cabisbaixo, a puxar os cabelos, num desespero total, por causa daqueles que já morreram. Isso é para aqueles que não têm esperança. Agora, se nós temos esperança, não há razão para desespero. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. E aqui está a falar na ressurreição. O que é que ele diz? Aqueles que partiram na fé em Cristo, não precisamos ficar desesperados por causa dele, porque se Cristo ressuscitou, e nós queremos que sim, e o apóstolo Paulo também escrevia isso, e queria isso, então quando Jesus ressuscitar, ele vai ressuscitá-los juntamente com ele. E o verso 15 diz assim, digo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E depois, no capítulo 5, ele vai entrar mesmo no assunto, e ele diz, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escrevam, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. E agora aquele texto que eu citei há pouco. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Então, traduzindo isto para português inteligível, Jesus está a dizer, não há necessidade de desespero. Porque em Tessalónica estava a haver duas dificuldades. Os irmãos estavam à espera. Jesus, diziam eles, Jesus vai voltar amanhã. Então o que é que eles fizeram? Venderam as coisas todas, foram lá para o cimo do monte e ficaram, perna cruzada, à espera que Jesus viesse amanhã.